Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade e Espiritismo no século XXI. Me chamo Bruno Quintanilha e meu objetivo aqui será sempre compartilhar, refletir e estudar sobre espiritualidade e espiritismo, privilegiando o livre pensar, o diálogo, uma perspectiva humanista, leve e acolhedora. Te convido também, caso goste do conteúdo, a curtir, se inscrever e compartilhar o canal. Vamos ao nosso episódio? Discordar é pecado? Você já abriu aquele livro de mensagens para fazer uma prece e topou com um trecho que não te desceu bem? Já releu 3 vezes aquele parágrafo de uma obra espírita clássica e ainda assim não conseguiu entender o que o autor estava dizendo? Achou estranha determinada ideia, mas deixou de questionar porque acreditou que você era muito pequeno e o autor muito grande, e que provavelmente foi um erro de interpretação sua e não uma ideia equivocada de quem escreveu? Pois bem, minha hipótese é que isso que exemplifiquei acontece com muito mais pessoas do que a gente imagina. E sabe por quê? Porque é natural que seres em evolução desconheçam, errem, se expressem mal ou se confundam. Padres, pastores, monges, médiuns, palestrantes, autores de livros, são absolutamente todos seres humanos em evolução e imperfeitos. Alguns com mais virtudes, outros com menos, mas todos em permanente aprendizado e transformação. Ou alguém permanece igual dos 20 aos 40 anos de idade, dos 40 aos 60 anos de idade. Há coisas que eu falei há 5 anos atrás que hoje eu já expressaria de outro jeito, ou mesmo nem falaria mais. É não só provável, como coerente que os grandes autores do Espiritismo, já desencarnados, discordem de trechos ou ideias que escreveram há muitos anos atrás. Na medida em que o tempo passa, aprendemos coisas novas, passamos por outras experiências, nosso olhar e percepção vão se modificando. Não existe nenhum problema em você discordar da fala de um palestrante, questionar um trecho de um livro ou fazer uma crítica às obras de Kardec, Leon Denis, Chico Xavier ou a Bíblia. Na verdade, não concordar com tudo é sinal de que o indivíduo não é dogmático ou fundamentalista. Apesar disso, não é difícil encontrar, seja nos meios religiosos em geral ou no meio espírita, pessoas que condenem toda e qualquer crítica e que encaram determinados autores e obras como revelações divinas, puras e inquestionáveis, negando que toda obra humana carrega historicidade, limitações e contradições. Aí eu gostaria de citar aqui um trecho do livro Ética, Direito, Moral e Religião no Mundo Moderno, da autoria de Fábio Comparato, em que ele descreve como se dava o processo de leitura e interpretação da religião na Idade Medieval Europeia. Abre aspas. A segunda grande característica do pensamento de São Tomás, igualmente comum a todo o ambiente intelectual da sua época, é o respeito absoluto pela tradição. Para um pensador católico medieval, a inovação especulativa sempre foi considerada uma perigosa manifestação de orgulho, uma espécie de porta aberta à heresia. A missão do professor universitário não consistia em apresentar doutrinas novas, mas em melhorar o entendimento e a exposição do que disseram os autores clássicos e, sobretudo, explicar o sentido das Sagradas Escrituras. Nas controvérsias sobre pontos duvidosos, o grande argumento intelectual era o de autoridade, que a filosofia grega considerava o mais fraco de todos. A argúcia dos doutores na teologia e no direito manifestava-se pela capacidade de apresentar o maior número de citações pertinentes sobre o assunto em discussão. O pensamento medieval é, portanto, substancialmente concordista. Os antigos não incorreram em erro algum. As suas divergências de opinião são apenas aparentes e podem ser resolvidas mediante uma análise mais fina de seus argumentos. Fecha aspas. Percebem que religiosos e espíritas da atualidade, frequentemente,
adotam uma postura literalmente medieval de leitura e interpretação de texto? Não quero aqui generalizar que tudo que é antigo é necessariamente ruim. Entretanto, nesse caso específico, havemos de ter acordo que essa forma de leitura somente concordista é limitante intelectualmente e estimulante, direta e indiretamente, do fanatismo e do fundamentalismo. Sendo assim, vou fazer aqui um rápido exercício de análise crítica. Eu vou apontar 3 pequenas passagens de obras de Allan Kardec que discordo, comentá-las brevemente e depois eu vou destacar 3 passagens com as quais eu concordo. Vamos lá. Primeira passagem de discordância. Está no Livro dos Espíritos, na questão 822, letra A. Abre aspas. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Visto que os espíritos podem encarnar num e noutro, sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Fecha aspas. Percebam que, no início, a resposta começa muito bem, apontando que homens e mulheres têm igualdade de direitos. Entretanto, logo em seguida, o texto afirma que existem funções específicas para mulheres e outras para homens, que uns devem se preocupar do exterior e outros do interior. Essa é uma concepção machista. Em minha leitura, esse trecho é um reflexo do ambiente sociocultural da França do século XIX, que ainda era uma sociedade fortemente patriarcal, em que a mulher era encarada como ser inferior. Nesse sentido, o Livro dos Espíritos é relativamente progressista em relação ao século XIX, mas retrógrado em relação ao século XXI. Vamos para uma segunda passagem de discordância, que é a abordagem que Kardec fez da questão racial, presente na Revista Espírita de abril de 1862, no artigo intitulado Frenologia Espiritualista e Espírita, Perfectibilidade da Raça Negra. Esse texto está carregado de uma grosseira noção científica e cultural daquele tempo e daquele espaço que hierarquiza povos e etnias e que, na linguagem de hoje, a gente chama de racismo. É possível vê-lo, o Kardec, usando o termo civilizado para o europeu e bárbaro ou selvagem para alguém que nasceu na Oceania ou na África. Ele acreditava, seguindo a ciência daquele tempo, que, fisiologicamente, os corpos de negros seriam inferiores aos de brancos e que os espíritos, ainda com menos evolução, reencarnariam entre os negros e os com maior evolução entre os brancos. Os espíritos seriam iguais em potencial de desenvolvimento, mas por estarem ainda em níveis diferentes de evolução, reencarnariam em corpos compatíveis com seu estágio de desenvolvimento. Mais uma vez, vemos em Kardec o quadro sociocultural da França do século XIX, com suas limitações e equívocos, que precisam ser analisados, criticados e filtrados. Kardec seguiu a ciência de seu tempo, que por sua vez estava extremamente equivocada a respeito da hierarquização entre diferentes etnias ou fenótipos. Por fim, a terceira passagem de discordância. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu item 8, Allan Kardec vai abordar a questão da desigualdade das riquezas. Entretanto, quando a gente lê esse trecho, considerando os avanços teóricos das ciências sociais no último século e meio, identificamos que falta algo a ele. Kardec não menciona que para haver ricos é necessário que existam empobrecidos, que o acúmulo de riquezas em um único indivíduo é necessariamente decorrente da exploração ou da falta de recursos básicos para muitos.
Na questão 808 de Livro dos Espíritos, Kardec parece tocar nessa discussão sobre a injustiça que é, por si só, a existência de riquezas, mas não a aprofunda. Sendo assim, a desigualdade das riquezas é tratada de uma forma incompleta, o que é compreensível, pois Kardec não teve acesso aos autores e ideias que hoje nós temos acesso. Resumindo, o que podemos extrair disso é que a obra kardeciana não é algo divino que desceu puro dos céus e se estabeleceu na Terra de forma imutável para todo sempre. É, antes, a obra de um ser encarnado, com a participação de muitos outros encarnados e desencarnados, todos esses em processo de evolução e sob a forte e inevitável influência de um tempo, de um espaço, de uma cultura e de uma sociedade. O Espiritismo não perde com esse tipo de leitura crítica, muito pelo contrário. Eu acredito que ele ganha, pois efetuando essa crítica saudável e justa, nós o colocamos em aderência com o tempo presente, aperfeiçoando e continuando a sua construção. Fazendo isso, podemos continuar a utilizá-lo e difundi-lo enquanto instrumento de estudo, consolo, esperança e compreensão do mundo. Agora vamos às 3 passagens de Kardec com as quais continuo concordando. Primeira passagem. Questão 888 de Livro dos Espíritos, abre aspas. Que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Fecha aspas. Nesse trecho, Kardec e os espíritos estão simplesmente adiantados cerca de um século na forma de pensar. Ou seja, eles expressam que a sociedade precisa se organizar de tal maneira que aqueles que não possam trabalhar sejam sustentados pelos que podem. O que é isso, senão o cerne das variadas políticas públicas de distribuição de renda da atualidade e de princípios e valores contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são orientadores para todos que desejam construir uma sociedade mais justa e menos desigual. Percebam como Kardec também possui trechos extremamente valorosos e atuais. Segunda passagem de concordância está na questão 829 do Livro dos Espíritos. Abre aspas. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? É contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Fecha aspas. Nessa questão, Kardec e espíritos, nas décadas de 1850 e 1860, se colocam frontalmente contra a escravidão, que ainda era uma prática difundida e institucionalizada em vários lugares, inclusive no Brasil, que só veio a aboli-la em 1888 e ainda assim de forma extremamente injusta, pois abandonou os ex-escravizados à própria sorte, sem nenhum tipo de política para sua escolarização, inserção profissional e social, acesso à moradia e etc. Terceira passagem de concordância está na questão 806 do Livro dos Espíritos. Abre aspas. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Letra A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas, somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende da posição social. Fecha aspas. Muito importante que, explicitamente, esse trecho historiciza toda a desigualdade social, reafirmando que nós, seres humanos encarnados, somos os criadores dela. Isso vai, inclusive, contra a noção equivocada de muitos espíritas que se apassivam
e acomodam perante as desigualdades, afirmando que a gente deve apenas se resignar, aceitar e orar. Concluindo, reparem que por discordar pontualmente de Kardec, eu não jogo toda a obra dele no lixo. Muito pelo contrário. Continuo pensando que ele foi um grande intelectual, nos deixou enormes contribuições que, em sua maioria, continuam válidas e úteis, além de ter dado o pontapé inicial num verdadeiro campo do saber. Discordar não significa abrir mão da nossa fé ou espiritualidade. Discordar é, na verdade, gesto de honestidade intelectual, de saúde psíquica, bom senso e humanização. Discordar de uma ideia de Kardec, Chico, Denis não me faz menos espírita, ou não mexe com o fato de que existe um princípio inteligente em nós que continua vivo após a morte do corpo físico e pode se comunicar com os encarnados por uma faculdade humana chamada de mediunidade. Os conceitos espíritas, mediunidade, espírito, Deus, evolução e reencarnação, são uma lente poderosa para analisar a realidade e traçar hipóteses explicativas para uma série de fatos e fenômenos. Além disso, o saber espírita é fonte de muito consolo, conforto e suporte, que é importante para muitos indivíduos, incluindo para mim. Sendo assim, que possamos usufruir do espiritismo, de seus autores, de uma forma madura, saudável, leve e justa, lendo-os de maneira que possamos aproveitar o máximo possível, filtrando aquilo que já está desatualizado ou que foi provado como equivocado. Um grande abraço.